Se você quer uma comédia romântica com uma pitada de harém, pega esse novo anime da temporada. Uryu Kamihachi é um estudante comum que sonha em ir para a faculdade. Entretanto, após o falecimento de sua mãe, sua vida toma rumos inesperados, quando ele acaba sendo adotado por um templo de Kyoto, mesmo já tendo 17 anos. E o garoto loiro chega na sua nova casa, que é o templo. Ele logo entra, mas não acha ninguém. Ele vai andando pelo santuário, até que escuta vozes de garoto. E aí ele não abre a porta, afinal elas podem estar se trocando. E aí você pensa que ele fugiu do clichê, até que as garotas mesmo abrem a porta e se exibem para o protagonista, que sai taxado como tarado nessa história. E ele acaba com um sangramento nasal após ver as 3 sacerdotisas do templo se trocando, e uma delas até zoa ele por isso. Depois das explicações, o protagonista Uryu diz que vai começar a morar naquele templo. Ele só quer conseguir estudar para passar na faculdade de medicina, enquanto ele mora ali. Enquanto as garotas também fazem suas apresentações e dizem como que querem ser chamadas por ele. Nisso, as garotas também fazem suas apresentações e dizem de como querem ser chamadas por ele, e cada uma delas carrega aquele clássico estereótipo estético dos animes. Tem a mais velha, que é a maior de todas, se é que você me entendeu. Claro que tem que ter a Loli fofinha que fica pedindo para ser chamada de Oni-chan, e também tem aquela que não gosta dele e que é ruim. Por incrível que pareça, isso é bem comum. E mesmo com esse fanservice, eu te peço calma, porque o anime ele é interessante. Acompanha comigo até o final. Após as apresentações, a mais velha mostra o quarto dele para ele, e pegando um futon, toda a sua arrumação cai em cima dela, que cai em cima dele do melhor jeito possível, aquele clássico. Tudo isso não é porque ela jogou tudo que era tralha dentro do armário, em vez de realmente arrumar o quarto. E nessa hora, a que não gosta dele aparece. Ela vê a cena e ainda dá uma surra nele. Mais tarde, tentando estudar, a Loli aparece e começa a perturbar a mente dele. E começa a procurar nas coisas dele revistas mais 18. Indo fazer ela parar, ele escorrega e cai em cima dela, daquele clássico jeito dos animes. Nessa hora, a que não gosta dele aparece de novo e novamente dá uma surra nele. Voltando aos seus estudos noturnos, indo no banheiro, ele vê a garota que não gosta dele, a ruiva, dormindo no chão descoberta e espirrando. Caridosamente ele vai lá e cobre ela. Nessa hora a garota acorda e grita. Nisso as duas chegam no quarto, no momento em que o loiro está em cima da ruiva. E sem graça, pelo momento, elas se retiram. E de novo a ruiva dá uma surra nele. Depois disso tudo, vem as explicações e é falado que a garota que dormiu na sala estava confeccionando amuletos para os visitantes. O protagonista rebata, sendo um incrédulo. Então, as 3 explicam as conexões delas com o templo, que tudo veio da mãe delas e que ela também deixou um tipo de corda para as 3. O garoto é questionado sobre o que ele estava fazendo, e ao dizer que é estudar, a mais velha fala que o templo é o lugar perfeito para ele, já que as divindades ali costumam garantir sucesso na aprovação dos vestibulares. A ruiva acrescenta que esse é o momento dos milagres, por causa da chuva de estrelinhas, que é uma lenda antiga. O protagonista revida de novo. Como um incrédulo que é, ele quebra o clima com explicações físicas. A ruiva bolada simula um voodoo pro loiro, mas as suas irmãs a impedem. No dia seguinte, o templo estava bem movimentado. O protagonista entende o porquê dele não se imaginar sendo um sacerdote, até que ele vê a ruiva falando com uma gringa. Ela não fala muito bem gringo, então ele dá uma força para ela e fala que ela precisa melhorar o seu inglês e oferece ajuda para ensinar, mas logo é cortado. Mas a ruiva agradece a ajuda, e logo após isso, um super vento bate e o presente da mãe, o cordão vermelho, é roubado por um pássaro. As garotas procuram o resto do dia inteiro, mas não encontram, até que decidem deixar para o dia seguinte. Afinal, os espíritos estão com elas para ajudar. O protagonista acha isso uma perda de tempo, afinal, não tem por que ficar esperando entidades ajudarem, e diz que não funciona assim, e as divindades não realizam desejos de outras pessoas, e que só elas mesmas poderiam fazer isso. A ruiva revida e fala
fala que as divindades nunca abandonariam quem pede ajuda e se retira, dizendo que o loiro não pertence àquele lugar. Ele fica com uma cara triste e pensativa. Quando a irmã maior vai no seu quarto procurar por ele não tá lá. E ela acha que as divindades levaram ele. E fala isso chorando nos peitos da Loli. Nessa hora, a mais velha também vê uma foto dele criança cheio de amuletos de santuários com a sua mãe hospitalizada. Com isso, já dá pra entender um pouco porque ele pensa do jeito que ele pensa. E também as irmãs explicam um pouco para ajudar a gente a entender aí. Com isso, fica nítido que ele não é um insensível, mas é alguém que não teve o seu desejo realizado. A irmã Ruiva ouve essa história e a gente corta para um protagonista que está procurando o laço da Ruiva na floresta à noite. E após cair de uma árvore, ele vê um templo. E aí, ele faz uma oração. Nessa hora, a Ruiva chega próximo a ele e faz a oração junto. Eles conversam, se entendem e vivem felizes para sempre. Nessa hora, bate um outro vento e o protagonista vê a chuva de meteoros que as irmãs tinham falado. E aí, um milagre acontece. Uma divindade joga um cordão que estava num ninho de pássaros de volta para Dona. Um excelente prólogo de anime. O que muda tudo é que o vovô, dono do santuário, diz que ele vai ter que casar e assumir o templo. Surpreso, o protagonista dá um berro. O velho continua e fala que tem que ser com uma das 3 netas. E claro que o protagonista surta. Afinal, ele quer as 3. As meninas também reclamam. Só que o protagonista fala que não pode herdar o templo porque ele vai virar médico. O velho então rebate, dizendo que ele pode sim ter outro emprego sendo o sacerdote-chefe dali. E sai andando, falando que vai encerrar o acordo e que ele não vai poder morar ali se não se casar. Rapidamente, o protagonista pede perdão, batendo sua cabeça no chão, e agora torce pro velho esquecer a promessa, caso ele passe na faculdade. As garotas têm uma reunião secreta, falando o porquê não se casariam com ele, e o plano é encher ele de tarefas para ele pedir para sair. Pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! A Ruiva manda cozinhar com uma quantidade ridícula de ingredientes e milagrosamente o protagonista se sai bem. Ele tenta voltar a estudar, no entanto pedem para ele cuidar da roupa. E mesmo as garotas com vergonha dele mexendo na roupa íntima, afinal ele tá parecendo super normal com isso, ele também exerce a tarefa de forma excelente. A Ruiva, indignada com o sucesso dele, manda ele limpar o quarto da Yae, a irmã grande e bagunceira. O quarto dela é um completo lixo, com diversas coisas e telas de pintura, afinal ela vai para a faculdade de arte. E depois de muito trabalho, o quarto fica novo em folha. As meninas querem deixar ele ficar pela excelência que ele tem resolvendo as tarefas, mas ainda não querem se casar com ele. Ele escuta e fica meio bolado e fala que vai deixar o templo. Afinal, ele não conseguiria manter a rotina de estudo e fazer esse multirão de tarefas. E ele decide ir atrás do seu sonho. A Loli agradece a quem assistiu, afinal o anime acabou agora. Só que a gente corta para um trem, onde o protagonista está estudando e, para surpresa de ninguém, está fazendo isso, e as garotas seguiram ele preocupado. O caminho todo do trem, até ele chegar numa casa velha e sinistra, cheia de corpos. E quando elas falam, Uriel aparece cheio de crianças em volta dele, assustando a menina Ruiva, que começa a jogar sal para exorcizar ele. As meninas perguntam o porquê dele ter crianças com ele, e ele, na verdade, tem que fazer a pergunta de por que elas estão ali. Então Mahiro aparece e diz que ele virou um garanhão, até porque tem 3 garotas fofas atrás dele. Mahiro começa a conversar com as meninas e fala que elas são muito bonitas para se casarem com Uriel, afinal, tudo que ele pensa é em estudar. Ela fala que ele copia ela em todas as escolhas da vida, e quando tenta falar que deixou o templo, ela segura a cara dele como se estivesse espremendo uma fruta no ódio e fala que ele tem que ficar no templo porque não poderia ficar o resto da vida naquele lar adotivo dela, e que deu muito trabalho arrumar algum lugar que aceitasse ele. Uma amiga de infância do Uriel também aparece, e com isso o harém já somam 5 garotos, e nessa hora é explicado que aquele lugar é um lar adotivo para crianças que têm a família hospitalizada. As crianças estão focadas em fazer 1000 origamis para suas famílias, e esses origamis é como se fosse um amuleto, né? Quem faz 1000 tem um desejo, um sonho realizado. O protagonista fala que isso é perda de tempo, e a sacerdotisa Ruiva revida, dizendo que esse é o mais alto nível de amuleto que existe. Nisso baixa o Shikamaru no protagonista, que fala que essa situação é um saco. As garotas tentam ajudar
as crianças a fazerem os origamis, mas elas são simplesmente terríveis. Uma não consegue fazer, a outra bota detalhes até demais do que deveria, enquanto a outra é uma super tartaruga. Se botasse ela, uma tartaruga, ela chegaria em terceiro lugar numa corrida. As crianças com seus olhos bizarros pedem ajuda pro Uriel, afinal, as meninas estão mais atrapalhando do que ajudando o serviço ali. Uriel puxa então uma coleção de milhões de origamis. A criança que pediu ajuda começa a se questionar se aquilo realmente vai ajudar a sua mãe. E nessa hora temos um flashback da mãe do protagonista de quando ele levou os seus milhões de origamis para que fez para ela. E então ele fala para a criança que se o médico visse os origamis, ele iria ajudar mais ainda a mãe da criança. Nessa hora, a médica que apareceu lá no começo do episódio fala que os origamis do protagonista são lindos, questionando assim as meninas. A amiga de infância fala que ele passou por isso e que ele entende o que as crianças estão passando e por isso fica ali sempre ajudando. Depois disso, a médica pergunta pro Uriel por que ele saiu do harém de sacerdotisas e voltou, né, pro lar adotivo. Com essas palavras, ele explica o que houve pra médica e ela revida, falando que as garotas se importam com ele e por isso estavam ali junto com ele. E também que algumas tarefas não iriam desmotivar ele. Com isso, ele volta a se animar e diz que não vai desistir. As 3 espiãs demais estavam espiando e falam que com certeza ele gosta da médica. Então, eles se acertam, dividem as tarefas e voltam a morar juntos no templo. E o harém volta a se restabelecer. Só que elas são horríveis nas tarefas, então Uriel vai ter que continuar fazendo tudo sozinho. É o que ele pensa. Nessa hora, o vovô volta e diz que ele fará algumas reuniões de casamento arranjado. E assim, fecha o segundo episódio do anime Amagami-san. E logo no dia seguinte começam esses encontros e a primeira é logo a mais jovem, a Loli. Ela seduz nosso protagonista, que não cai nos encantos, o que é o certo, né? Mas ela começa a se despir, afinal ela tem planos para o encontro. E por baixo do kimono, ela já estava trajada para uma corrida. Não uma corrida qualquer, uma super maratona. Ela corre com o protagonista por mais de 5 km, afinal, para ela correr é como respirar. O protagonista diz que vai acompanhar ela, afinal, ela ainda é uma criança, mas ele fica completamente esgotado. Após isso, eles vão tomar banho, e aí, quando ele vai se refrescar, ele entra e a Loli tá lá ainda tomando banho, e ele fica todo nervoso, afinal, a porta estava aberta. O protagonista se retira, assustado, e para piorar, à noite a Loli tá na cama dele, e agradece muito pelo encontro, além de querer outros encontros. Com isso, a Loli pede para o protagonista ir até o depósito para pegar um outro tênis de corrida dela. Chegando lá, como o depósito ele é velho demais, a porta bate com o vento e fecha e tranca os dois lá dentro. Nisso, a Loli fica muito nervosa e o protagonista percebe que ela tem medo de locais confinados. E aí, ele permite que ela fique abraçada nele, enquanto ele vai abrindo uma janela no segundo andar para conseguir sair, né, do depósito. E ele vira a noite nessa meta até ele conseguir efetivamente abrir a janela e sair. Ele pula do segundo andar, cai, consegue abrir a porta e libertar a Loli. Nessa hora, as duas irmãs aparecem muito preocupadas e a Loli fala que o protagonista proporcionou uma noite que ela nunca vai esquecer. E depois de ser taxado como um tarado, a gente corta pro segundo encontro com a ruiva que odeia ele. Só que ela tá toda comportada e decente. Eles dão um passeio pelo templo e nessa hora, ele percebe que ela adora gatos. Então eles entram na casa e a ruiva simplesmente joga o protagonista contra o chão, se encaixa em cima dele e começa a ficar sem nada, dizendo que é um herdeiro dele. Uriel vê a movimentação dela e fala pra ela se acalmar, e perde a sagrada chance. As irmãs aparecem nessa hora espionando e falam que ela estava em pânico porque quer salvar o santuário. Então ele se troca e leva ela para um encontro de verdade e vai para um café de gatos, onde a ruiva se solta e começa a, enfim, aproveitar o encontro. Uriel fala para a ruiva não se esforçar tanto a ponto de preocupar suas irmãs e volta a aproveitar o encontro com ela. Ele ganha um presente de agradecimento, afinal, o dia foi divertido para ela.
Após isso, é vez do encontro com a mais velha, que Uryu tanto esperou. Afinal, ela é a maior de todas. Só que ela tá muito atrasada. Uryu vai atrás dela, só que ela ainda tá se trocando. E volta a esperar mais um pouco. E espera muito mais tempo. Quando ele vai procurar ela de novo, ela fugiu e só deixou uma pintura pra trás. Ele pergunta às irmãs sobre a mais velha, só que elas acham que a entidade levou ela. Sendo racional, ele procura ela numa área parecida com a da pintura que ele viu e acha lá ela rabiscando um quadro. Uryu questiona por que ela fugiu, mas ela só dá uma resposta evasiva e disfarça a situação, começando um encontro dali mesmo. Aproveitando um dia em um outro templo, ele ganha também um amuleto de presente, depois de ele passear bastante. E no final, a irmã questiona se ele estaria apaixonado por ela. Ele dá uma resposta evasiva e fala que ela é atraente, mas que só tem olhos para os estudos. E se questionando, ele desequilibra e cai de uma escada muito alta. Nessa hora, vem um flashback de toda a sua vida. A irmã mais velha tenta segurar ele, mas o amuleto arrebenta e ele é mostrado ele caindo, vendo toda a sua vida passar diante dos seus olhos, seu passado, seu presente e também o seu futuro, aonde além de médico, ele é o dono do templo e tá casado com as 3 e o Aren se concretiza nesse sonho que pode virar realidade, se ele não tivesse caído da escada de cabeça. Só que aí, ele acorda na sua mesa ao lado do seu amuleto arrebentado. Uryu tenta questionar a irmã mais velha sobre o que aconteceu, mas antes que pudesse ter sua resposta, a ruiva aparece e fala pra ele fazer compras, porque alguém importante vai visitar o templo. As pessoas comentam nas ruas que tá chegando a época do festival do santuário Amagami. No jantar, o cara importante pede para as pessoas ali do santuário que seja realizado a venda do santuário, porque ele não está sendo rentável. Ele deixaria as meninas viverem ali, afinal, elas estão sofrendo a perda da mãe ainda e estão trabalhando ali. E comenta que a mãe delas fazia um excelente trabalho e fez o templo ter mais de 1000 visitantes. E como um grande desgraçado, ele fala que a mãe dela morreu porque ela deu uma atenção muito grande para cuidar das crianças novas, das filhas, e ficou sobrecarregada com a rotina de trabalho do templo. E por isso ela veio a óbito. E chama ainda as filhas de inúteis. Afinal, elas não conseguem tocar o santuário como a mãe dela. As irmãs ficam tristes e sem reação. Uryu então se revolta e pergunta e questiona o velho, falando que se eles conseguissem 5.000 visitantes, se eles poderiam continuar com o templo. O velho, ele aceita a proposta e diz que ele não vai ajudar com dinheiro e que se não juntassem o combinado, os 5.000 visitantes, ele fecharia o templo e também ficaria com a casa. E com um olhar demoníaco, o cara se retira. Enquanto as garotas estão pensando no que elas vão fazer, Uryu já está estudando e planejando o que ele vai poder fazer para conseguir as 5.000 visitas. E como de lei, as garotas ficam espiando ele, aliviadas, porque o Uryu tá ali para ajudar. Ele não dorme estudando e ele conseguiu verificar que teve uma redução de gente depois que teve uma diminuição no número de barracas no evento. Então, ele já tem a primeira linha de ação e começa a montar o plano B. E a meta é utilizar as redes sociais para divulgar o evento usando as meninas como propaganda. A Loli se autoproclama chefe do marketing e começa a tentar postar fotos para crescer a rede social do templo. Uryu fala que ela fica postando diversas fotos delas, que não é o que uma pessoa que segue um templo gostaria de ver. Ela ficou postando foto sensual. Uryu fala que não é isso que as pessoas que seguem a página gostariam de assistir. E por conta disso, a Loli e a Ruiva começam a brigar. E quando parece que elas vão sair no tapa, a mais velha aparece e fazem as duas se alinharem de novo, mas elas ainda estão brigadas. Uryu força uma reconciliação e mostra a Ruiva que a Loli tá se esforçando muito pelo santuário e que ela não é mais só uma criança, que é como a Ruiva olha ela. Nessa hora, elas ficam bem e a mais velha pula de alegria do nada em cima de todo mundo. Sagazmente, Uryu tira uma foto e posta, e simplesmente pega 350.000 likes, crescendo assim a fama do santuário. A produção de vídeos começa a dar certo, então para arrecadar, eles confeccionariam amuletos limitados da data do evento. O design desse amuleto ficou por conta da irmã mais velha. Quando o protagonista vai cobrar ela, ele se depara com aquele clássico clichê de sedução e ele toma o golpe.
A inspiração do design do amuleto vem quando ela vê duas carpas no lago e faz uma arte maravilhosa que intriga todos da casa. Juntamente com os elogios, a irmã mais velha começa a transbordar de paixão pelo protagonista. E assim mesmo tudo bem, ainda tem mais um plano para ser executado. Eles vão até o distrito comercial da cidade e lá eles explicam a situação e pedem ajuda para as pessoas dali para bater a meta. E o pessoal topa ajudar. Então chegou o grande dia. No entanto, o evento está vazio. Uriel questiona que isso não tem sentido. E o problema é que disseminaram fake news, falando que o evento foi cancelado. Foi aquele velho do olhar do capeta tentando sabotar o templo. E mesmo sem público, pede para as garotas seguirem o cronograma dos eventos já feitos, enquanto ele corre para divulgar o evento na cidade com um panfleto. Porém, as pessoas evitam o Uriel e a cara empurrada dele. Então aquela médica aparece juntamente com as crianças e começam a ajudar Uriel e mantém o sonho do seu harém. A divulgação ela faz efeito e o triunfo máximo chega. As garotas numa espécie de carruagem passando na rua, onde a beleza delas conseguiu captar público para o evento. Porém, quebrando todas as expectativas, começa uma chuva bizarra que veio para colocar um drama no anime. Uriel fica completamente abalado, perdido e sem esperança. Já as garotas acreditam que são provações das entidades e que apesar de tudo, essas entidades não abandonariam ele. Então, as três começam a rezar. E o Uriel, como um incrédulo que é, sai correndo e corre até que a oração das garotas é atendida. O tempo abre e o Uriel vê uma paisagem perfeita para o evento. O lago coberto com pétalas de cerejeira. As garotas então realizam um show do festival naquele local. E esse show no lago foi um completo sucesso. Enquanto Uriel e a sua crush médica estão com tudo ajudando nas vendas dos talismãs. No entanto, no final do evento ainda faltava uma pessoa para bater os 5.000 visitantes. Nessa hora, aquele velho do mal aparece e começa a falar do esforço do grupo e conta todas as suas expectativas que tinha e como foram superadas. Ele diz que podem ficar com o templo e manter o harém deles ali, afinal tinham batido 5.000 pessoas, porque ele era a pessoa de número 5.000. Nessa hora as garotas começam a comemorar de felicidade e a felicidade transborda e a mais velha se joga em cima do Uriel e dá um beijinho no rosto dele, deixando ele todo desnorteado. E o impacto foi tão grande que o protagonista fica sem foco para conseguir estudar. Nisso a Loli aparece no quarto dele e começa a perturbar o juízo dele, instigando Uriel a falar que gosta do beijinho da irmã Zona, e ainda diz que vai ajudar a descobrir o que a Yae sente de verdade pelo protagonista. A Loli programa uma caminhada, aonde fadiga a sua irmã mais velha fisicamente, e durante o banho tenta arrancar essa informação dela, mas ela não confessa nada, dizendo apenas que é um segredinho. Então a Loli vai falar pro protagonista que não conseguiu arrumar informação nenhuma. E nessa conversa, ela acaba não resistindo ao protagonista e também ataca ele, deixando ele completamente alucinado e sem reações. E depois disso, a Loli foge. E depois disso, a Loli de novo chama o Uriel, agora para ver uma disputa interessante. Como é o aniversário dela, as outras duas irmãs competem para ver quem dará o melhor presente. A irmã maior faz uma pelúcia gigantesca, enquanto a ruiva faz um talismã bem detalhado. O problema é que enquanto discutem qual das duas terá o melhor presente, acabam estragando os dois. Mas a Loli não liga, ela só quer ver as irmãs se importando com ela. E o Uriel, que não tinha o presente na hora, vira a noite reparando os presentes quebrados com um presente, um agradecimento. E durante isso ele teve um sonho. Esse sonho ele vê a ruiva beijando ele numa rua. Nisso o harém já tá tomando uma forma definitiva. Afinal, depois disso a ruiva chama ele pra sair. E lá, ele chega fazendo uma massagem nele. O Uriel não entende o porquê, até que ela fala que é porque ele tem ajudado bastante em casa nas tarefas e com o templo e tudo mais, ela só queria agradecer. O problema, o engraçado, o estranho é que o Uriel viu tudo isso que tá acontecendo naquele sonho dele, e tudo isso enquanto ansiava pelo momento do beijo, que ele no momento ele viu que não ia acontecer. Nessa hora um garoto passa correndo, empurra a ruiva e joga ela direto pra vitória. No entanto, o Uriel para o beijo com a sua mão como um grande baca. A ruiva não esbanja raiva nem ódio, ela simplesmente pega sal e joga nela. Não uma, mas duas vezes, afinal uma vez só não fez efeito com os pensamentos impuros dela.
E depois desses eventos, nosso protagonista, Pseudo Cabaço, começa a ter premonições do futuro novamente. Agora vendo as garotas num templo desconhecido, de também apalpar algo inédito e de ver a mais velha surpresa por algum motivo, que pode ser ele vestindo apenas um vaso de planta na cabeça. Após isso, um bambuzal onde a Loli fica agarradinha nas costas dele, junto com uma super festa do pijama do Aranha, onde todos dormem felizes, abraçando juntos. Após isso, Uriel acorda e vem a notícia de que as 3 irmãs vão visitar um templo para consultar uma sacerdotisa. Uriel se assusta vendo seu sonho se realizar de novo, enquanto as garotas explicam sobre a sacerdotisa que instruiu ela. Nisso, o protagonista se recusa a ir para não confirmar a sua premonição e decide ficar estudando, mas o futuro já estava traçado e o velho pede pro Uriel levar algo que é de suma importância, que as garotas tinham esquecido. A sacerdotisa já pede para separar 4 copos de chá quando as garotas chegaram, porque ela sabe que o Uriel já está a caminho. E ele chega já entregando a caixa toda lacrada, cheio de amuletos, e quando todos ali parecem estar com medo da caixa, do que tem ali dentro, a Bella, sacerdotisa, chefe da parada, ela abre a caixa e solta o perigo que tinha ali dentro. Doces que estavam para estragar. Enquanto comem, a sacerdotisa explica sobre os deuses da lua que o templo cultua e também fala que alugou fontes termais para a noite. Indo para lá, eles veem um grupo de sacerdotisas em treinamento, porém nessa hora Uriel questiona a Yomiko o porquê dela não está respondendo a dúvida das garotas, e a resposta é simples: ela não quer aconselhar as irmãs. Cuidar do santuário é uma tarefa árdua para as 3 irmãs e ela pergunta se vão realmente seguir a vida de sacerdotisa. Elas têm planos de faculdade e os exames estão chegando. Uriel fala pra Yomiko que ela foi muito dura, porém ela revida e fala que o próprio Uriel tem a maior peso de salvação do templo nas mãos. Afinal, ele não sabe se vai casar ou não, o que afeta o futuro do templo, e fala pros 4 darem uma resposta mais certa no dia seguinte. Isso deixa os 4 muito pensativos. A mais velha sai pra andar sozinha. Uriel pensa em voltar pra casa. Nessa hora, a ruiva quase cai no chão, completamente desnorteada, enquanto a chefona tá de complô com alguém para fazer o Uriel se casar e tocar o santuário com alguma das irmãs. Voltamos pro protagonista, que fica cuidando da ruiva sozinha, afinal a Loli foi correr para esvaziar a mente. A ruiva tá tão desnorteada que até derruba o refri que o Uriel comprou para agradar ela, enquanto ela tá pensando no futuro do santuário. Nessa hora, Uriel vê a mestra espionando a reflexão das suas alunas, e quando questiona ela simplesmente foge. Isso, Uriel perde a ruiva de vista e acha ela entrando numa cachoeira. Ela ia entrar de roupa e tudo. Quando Uriel informa sobre isso, ela simplesmente começa a tirar tudo. Uriel corre para impedir ela e nisso ele consegue desbloquear a conquista de apalpar algo inédito. Que delícia! Nessa hora, a ruiva recobra a consciência e parte para a violência. Uriel pede desculpa e a ruiva então questiona ele e diz que as irmãs nunca pediriam ajuda para ele e que não precisava ficar se envolvendo. Mas Uriel revida, respondendo que ajuda o santuário porque quer sim e que se não queriam ajuda dele era só falar. Com isso, a ruiva muda o seu tom e volta ao normal e fica implicando com ele. Voltamos pro Uriel tentando impedir o seu sonho de acontecer, agora tentando impedir os eventos com a irmã mais velha. Afinal, a mais nova não foi procurar por ela. Porém, Uriel sabe aonde ela está por conta da visão e vai atrás dela. Obviamente, lá estava ela como na visão, sozinha, pensando na vida. Uriel para ao seu lado e fica estudando, mas deixa explícito que estava preocupado com ela. Nessa hora, a garota se aproxima e diz que o Uriel errou a questão de matemática. Ela é uma espécie de gênio. Isso porque ela estudou de tudo quando era mais jovem, tipo de arranjo de flores até artes marciais. Só que isso fez ela não saber sobre o que decidir no futuro. E aí, ela ainda joga um verde sobre se casar com Uriel e assumir o tempo. E quando ela estava para atacar nosso protagonista Cabaço, um vento forte bate e derruba eles no rio. Isso se o Uriel cavalheiramente não caísse no rio e é por baixo dela para protegê-la. E para agradecer o protagonista por isso, o grupo vai até uma fonte termal para o Uriel poder se aquecer e não se resfriar. E enquanto toma um banho quente na terma sozinho, a Loli instiga a mais velha a entrar na terma junto com o Uriel para ajudar na sua
recuperação. E bem, ela ouve metade do conselho e leva um shampoo. Só que quando ela bate na porta, o Uriel imagina de tudo que pode acontecer. E quando ela entra, ele tá escondido atrás de uma planta, como no sonho que ele teve. Só que ela deixa o shampoo e sai chamando o Uriel de pervertido. E depois do banho, ele volta a estudar, enquanto a mais velha fica um tempo considerável para poder escolher um suco. Isso porque ela tem dificuldade para decidir por conta da criação que ela teve quando criança. Uriel compara ela justamente a uma criança e diz que vai sempre ajudar ela quando ela precisar tomar uma decisão. Nessa hora, a irmã gosta da atitude dele, só que compara ele a um namorado abusivo e fala para ele que ela vai conseguir escolher as coisas sozinha daqui para frente, querendo dizer que ela pode sim opinar sozinha, lutando contra o seu passado, mas que ela ainda gostou da atitude do Uriel. E então todos vão dormir, coincidentemente no mesmo quarto e no mesmo futon, onde a Lori já fica chamando o Uriel pro lado dela, mas a Ruiva repreende a irmã e manda o Uriel pro outro lado do quarto. O Uriel tá preocupado com o sono delas, afinal no dia seguinte elas vão escolher o futuro delas. Nessa hora a Lori foge do assunto e fala pra ninguém dormir e puxa uma guerra de travesseiros, o que não dura muito tempo e eles acabam pegando no sono. Depois de um tempo, o Uriel acaba acordando com a mais velha e a Ruiva nos seus braços, só que ele não vê a Loli e vai procurar por ela. E ela tá pensativa com o telefone na mão. Quando o Uriel chega, ela se assusta, o telefone cai. Quando o Uriel pega o celular, ele acaba vendo a mensagem que ela tá escrevendo justamente sobre o futuro dela, que tem uma proposta de uma bolsa numa escola para ser corredora. E essa escola é um pouco bem longe. E ela ainda não sabe o que fazer e também não contou para as irmãs sobre isso. O Uriel insiste para ela contar às irmãs sobre esse assunto e nessa hora ele cai sobre a Loli e vê um pouco mais do que deveria, enquanto ela começa a tirar fotos incriminadoras dele. Nisso as outras duas irmãs aparecem e a Loli foi. O Uriel fala o que aconteceu e depois da surra conta sobre a intenção do futuro que a Loli tá pensando, e aí vão todos procurar por ela para conversar. As irmãs já tinham uma ideia que algo estava errado, só que não iam forçar a irmã a falar, diferente do que o protagonista fez. E quando finalmente alcançam a Loli, ela decidiu ficar numa escola por perto e seguir como sacerdotisa também. Nessa hora ela apaga e recobra consciência nas costas do Uriel, que tá caminhando no bambuzal de novo, como um sonho dele. E aí a gente segue para um outro sonho que o Uriel tá tendo, aonde ele já acorda vendo o futuro com as três irmãs. A Loli agora já é uma adulta e todas as três estão bem grandes. E o importante é que o Uriel nesse futuro, ou no sonho, está para se tornar um médico e também um sacerdote. E quando isso acontece, ele vai se casar com as três, concretizando assim o harém. Então Uriel acorda de novo, agora na realidade dele, já imaginando que ele teve um outro sonho profético. Então aquela mestra das sacerdotisas aparece, conversando com a médica do orfanato do Uriel. E era isso que era o complô dos episódios anteriores, aonde elas parecem duas mães arrumando casamentos para os seus filhos. Então a gente corta para o passado, onde o vovô do santuário estava pedindo ajuda para a mestra Yomiko treinar as três irmãs como sacerdotisas logo após o falecimento da mãe delas. As meninas são um completo desastre, mas nada que um treinamento árduo não veio a resolver. As meninas não se abalam com um ensinamento difícil, afinal elas viram a mãe passando por situações muito mais difíceis. E algum tempo depois, elas já estavam prontas para poderem assumir o templo como sacerdotisas treinadas. As irmãs também contam essa história pro Uriel, falando que sentem saudade de passarem um tempo com a Yomiko. Ao mesmo tempo, a Yomiko também fala pra médica do Uriel. E aí, a resposta do Uriel e da médica para as respectivas conversas é igual e impactante, que enquanto eles ainda tentarem se aproximar, ainda podem se tornar família. Então, as irmãs mais o Uriel vão encontrar a Yomiko para a definitiva decisão da vida dela. E para surpresa de ninguém, as três decidem seguir como sacerdotisas e herdar o templo de sua mãe. Nessa hora, Uriel fala para Yomiko que as três irmãs são atrapalhadas e por conta disso, pede para ela ficar de olho nas três, uma forma de manter elas próximas. Com isso, Uriel consegue reaproximar elas de novo, mas a questão do casamento volta à tona. E ele acaba tentando empurrar outros maridos para as meninas, como resposta para não ter que se casar. E também fala que não vai desistir do seu sonho de virar médico, mas vai continuar sendo uma família para ela.
Só que as 3 irmãs acabam abertamente falando que preferem o Uriel, e a Loli dá a ideia das 3 se casarem com ele. E aí, é como no final do sonho do Uriel também se concretiza com as 3 irmãs em cima dele. E nessa hora umas luzes começam a brilhar e o Uriel lembra de uma profecia que ele viu, que juntamente com as luzes dá a ideia que as entidades aprovaram esse harém. Agora bem nervoso, sabendo que o harém já até se firmou, começa uma nova saga. Afinal, acabaram as férias, era hora de voltar para a escola. Uriel coincidentemente se matricula na mesma escola da Ruiva. Escola essa que antes era só para garotas, mas esse ano virou uma escola mista. E o Uriel, o único garoto da turma. Claro que todas as garotas ficam dando em cima dele, inclusive a Best da Ruiva. Acaba que ela arrasta a Ruiva para falar com o Uriel. No entanto, como de costume dos animes, os dois fingem que não se conhecem. Claro que não podia faltar outra clássica cena do personagem acidentalmente entrando na sala, onde todas as garotas estão se trocando. Sorte do Uriel, que só a Ruiva viu, né, ele entrando ali na hora, uma espiada. Caso ele fica se acostumando a chamar as irmãs pelo primeiro nome dela. Afinal, eles estão bem íntimos agora. Ele pratica isso enquanto faz as marmitas às irmãs. Só que um problema surge, que é como as marmitas são iguais, pode gerar perguntas na escola. Com isso, quando ele tá comendo, o Uriel engole a marmita inteira para camuflar esse problema. Mas a Best da Ruiva percebe que alguma coisa tá estranha. Indo pra casa, Uriel acha sua amiga de infância, conversa com ela sobre a vida. A garota fica dando uns tiros bem diretos no Uriel, até que ele vê as 3 irmãs do templo sendo perseguidas por uma multidão tirando foto. Uriel larga sua velha amiga e fica com uma cara de bunda enorme para poder salvar suas 3 futuras esposas. Ele faz isso chamando elas pelo primeiro nome, que dispersa a multidão e fortalece os laços desse harém. Uriel então sai para beber com a irmã mais velha, que já tá toda bêbada e atirada pra cima dele. Eles estão no evento da faculdade e tá lá pra proteger a irmã, porque depois que ela bebe, fica toda vulnerável. Você tá bebendo com outro grupo de caras. Uriel sagazmente se passa por namorado dela para poder afastar os maus intencionados. E ela compra a farsa. E aí ainda fala que o Uriel já tá se formando médico. Nessa hora, uma amiga da Yae, que também é universitária de medicina, aparece e repreende a ação dos dois. Na volta, Yae agradece pela noite divertida e conta que já teve diversos namorados. Uriel se surpreende com tamanha experiência de sua futura esposa. Porém, eram apenas promessas de casamento que vinham e depois eram retiradas. E a Yae nunca conheceu nenhum deles. Uriel fala que sempre que tiverem caras estranhos ali em cima dela, ele pode se passar por namorado dela. De novo, o problema é que ela fala que o Uriel atual não conseguiria fazer ela feliz e dá uma desculpa qualquer dizendo que ele não alimenta bem ela. Chegando em casa, ele acha uma carteira jogada e quando verifica de quem é, ele se mete num grande problema, achando uma identidade da Yae que tem outro nome, abrindo uma grande dúvida na cabeça de quem tá assistindo, ainda mais porque ele reconhece o nome diferente que tá no documento. Ele acha que a Yae discutindo com as irmãs querendo dar um passeio noturno, e esse passeio acontece porque aquela veterana do take passado é chamada para levar eles. E param no rio para procurar vagalume. Toda vez que o Uriel tenta chamar a Yae para conversar, ele não consegue, porque aquela veterana aparece e muda de assunto. Com o grupo se separando, ele acaba ficando com a irmã mais nova para conversar e ela sempre vem perguntando sobre peitos. Só que tudo é para saber as preferências do Uriel, para saber se ela ainda tem alguma chance. E nessa hora os vagalumes aparecem. Uma pena que era só a luz refletindo. Nessa hora a mais nova acaba fingindo que tá dormindo e se joga nos braços do Uriel para ficar ali sozinho com ele, nisso porque as irmãs tinham voltado. Depois disso eles vão numa loja de conveniência e a veterana diz para poderem pegar qualquer coisa no nome dela que ela ia pagar. E nisso ela ainda continua atrapalhando o Uriel de interagir com a Yae. Nessa hora a Ruiva tá em dúvida do que ela vai pegar, porque ela adora doce e quer tudo. E quando ela consegue finalmente decidir sair da loja, o Uriel tá com uma sacola cheia de doces. Coincidentemente, todos os doces que ela estava olhando. Então o Uriel chama a Ruiva para poder ajudar a comer, porque ele não vai dar conta de fazer isso sozinho. A veterana viu o gesto dele, demonstra um pingo de respeito agora pelo Uriel. Nessa hora, ele pergunta se a veterana conhece o nome falso que tá na identidade da Yae. Ela diz que essa pessoa não existe mais e manda o Uriel esquecer disso.
Depois disso, seguem para um santuário, aonde lá a Yae diz que vai se encontrar com o Uryu sozinha. Só que voltamos pro aviso da Senpai, aonde ela diz que se o Uryu tentar se meter nesse assunto, ele pode acabar com seu futuro. Que mesmo que se aquele nome signifique alguma coisa para ele, não faria diferença e pede para ele esquecer. Voltamos pro grupo explorando o templo e a Yae desafia o grupo para um teste de coragem para subir até o cume do templo, cada um por um caminho diferente. Rapidamente, o Uryu se manifesta de querer ir com a Yae e as outras duas irmãs ficam tristes achando que o Uryu tem a sua favorita. Mako, a senpai, diz que não vai participar e vai cochilar no carro e que qualquer coisa consegue alcançar eles rapidamente. E prestes a partir para ficarem sozinhos, as outras duas irmãs correm para pegar o Uryu, que também é delas, e decidem no Jokenpô quem vão ser as duplas. E o Uryu acaba com a irmã ruiva, que já tá cheia de medo do escuro, enquanto a Yae conversa com a Loli sobre o Uryu. E quando a Yae pergunta se a Loli gosta do Uryu diretamente, enquanto ela se negava a responder, a Loli tropeça e começa a cair em direção a um penhasco. Isso se a Yae não tivesse corrido e agarrado ela. Mas cortamos para outra cena, enquanto a irmã ruiva não quer entregar as irmãs pro tarado do Uryu. Ela se agarra a ele com medo do escuro e aproveita o momento até que o telefone do Uryu toca com a notícia que a Yae tinha caído do penhasco. Quando se juntam com outro grupo, a Loli avisa que Yae caiu para ajudar ela e que era culpa delas ter acontecido. Mako diz que vai procurar pela amiga, no entanto ela tá muito nervosa. Então Uryu assume essa responsabilidade dizendo que sempre encontra ela e que vai achá-la de novo. Nessa hora ele vê uma máscara bizarra e tem um flashback do passado, quando ele criança encontra uma garota estranha e acaba indo falar com ela. Ela tá perdida e não sabe onde tá e não lembra de nada. E o nome dela é um nome que tá na identidade da Yae. E como ela tava com fome, o Uryu leva ela pra comer um doce. Ela nunca tinha comido um doce na vida e o Uryu acha meio estranho. Ele cogita que ela seja ou uma mendiga ou uma super rica. Nessa hora, a equipe de seguranças enorme aparece para poder buscar a criança e levam ela à força para compensar todas as aulas que ela perdeu no dia em que conseguiu fugir. Então o Uryu acertou nela, era uma super ricaça, só que quando os seguranças iam levar ela, o Uryu corre e puxa a criança pelo braço e sai correndo com ela. E para saber o desenrolar dessa história, já deixa o seu like nesse vídeo, também se inscreve no canal para não perder os próximos episódios do recap desse anime Amagami-san. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Até o próximo. Valeu!